Olá, amigos do Voz de Abrantes. Emerson Salles aqui, direto da Praça da Matriz, Vila de Abrantes, município de Camaçari. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023, uma data que é comemorada, pelo menos em todo o Brasil, o padroeiro de São Sebastião. E justamente hoje, uma sexta-feira, 2023, 20 de janeiro, a gente vem aqui nessa praça, né? A Praça da Matriz, Vila de Abrantes, uma praça histórica. Muitos fatos históricos foram registrados aqui. Digamos assim, um palco de muitas histórias, né? Travadas pela nossa Bahia, a colonização da nossa Bahia, e também fazendo parte da história do nosso Brasil. Então, hoje eu vim aqui mais para contar um pouco sobre a história de São Sebastião como padroeiro de Vila de Abrantes. Escolhi essa praça, a Praça da Matriz, porque tem uma forte ligação, não só por conter a Igreja Católica. Daqui a pouquinho eu vou até me aproximar ali da Igreja Católica, mas por ter a sua festa profana também aqui ao redor dessa Praça da Matriz, né? Que antigamente era um campo, né? O Campo da Matriz. Bem, para a gente chegar justamente aqui na atualidade, ou seja, hoje, janeiro, 20 de janeiro de 2023, a gente precisa falar um pouco sobre a história de Abrantes, a fundação de Abrantes. Foi fundada em 1558. Vou deixar a imagem aqui voltada para a Igreja da Matriz. Fundada em 1558 pelos jesuítas, né, sob a responsabilidade dos padres João Gonçalves e Antônio Rodrigues. A princípio, a Aldeia do Divino Espírito Santo, ou melhor, Aldeia do Espírito Santo, como foi denominada na época, 1558. Ou seja, Abrantes como fundação, levando em conta hoje, janeiro, Abrantes tem 464 anos. Precisamente aí no mês de setembro, completará 465 anos. Entre 1758 e 1759, os missionários jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal. Em 27 de setembro de 1758, a aldeia ela foi elevada à categoria de vila, ou seja, a Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes. Esse era o nome da antiga vila, né? Hoje Vila de Abrantes, mas antigamente em 1758, precisamente em 27 de setembro, a Aldeia do Divino Espírito Santo, ela foi elevada à vila, passando a se chamar Vila do Espírito Santo de Nova Abrantes. Essa vila hoje que você vê aqui, né, a Praça da Matriz, tem 264 anos. É por isso que Camaçari pega esses anos de Vila de Abrantes, né, e joga para ele lá, dizendo que Camaçari tem 264 anos. Mas na verdade é a nossa Vila de Abrantes
que tem essa idade. A vila passou nessa data de 27 de setembro de 1758 a ser uma intendência municipal, que tem um peso de município, né? A sua composição administrativa era formada por Abrantes sede, além de ser município, né, tinha como distrito sede São Bento de Monte Gordo, que hoje é conhecida como Monte Gordo, o nosso distrito aqui vizinho, e Santa Amaro de Pitanga, hoje conhecido como Lauro de Freitas, né? Santa Amaro de Pitanga era o distrito da primeira composição de Vila de Abrantes como intendência municipal, que tinha peso de prefeitura. Então Lauro de Freitas, antes de ser Lauro de Freitas, era Santa Amaro de Pitanga e já pertenceu ao velho município de Abrantes, né? São fatos curiosos aí que a gente precisa estar relatando para vocês. Bem, São Sebastião. Qual a história de São Sebastião com Vila de Abrantes? Veja que eu falei em 1558, a aldeia aqui era chamada Aldeia do Divino Espírito Santo. Por isso, no mês de maio, e às vezes no início de junho, é celebrado aqui em Vila de Abrantes o padroeiro do Divino Espírito Santo, né? Hoje chamado a Festa do Divino. Antigamente, Vila de Abrantes só tinha um padroeiro, que era o padroeiro do Divino Espírito Santo, e continua sendo também, né? É festejado hoje. A festa é só uma festa religiosa, que é festejada. A data oficial sempre é 29 de maio, mas às vezes cai aí no início de junho, né? Tem ano que cai no início de junho. Então, muita gente pergunta como se deu então a chegada do padroeiro do São Sebastião, que é festejado dia 20 de janeiro em Vila de Abrantes. Por que Vila de Abrantes passou a festejar o padroeiro do São Sebastião? Eu mesmo, quando era mais novo, eu tinha uma curiosidade, né? E no passado, no caso, as pessoas mais antigas aqui não contaram isso para mim, como nativo, como morador de Vila de Abrantes. E agora a gente estudando história até incentivado pela história, a rica história de Vila de Abrantes, a gente foi pesquisar por que Vila de Abrantes tem 2 padroeiros. Eu me perguntava no passado, olha, as comunidades aqui na orla de Camaçari, cada uma tem seu padroeiro, e Vila de Abrantes tem 2 festas no ano, que era janeiro e antigamente era maio, né? E a festa, além de ser religiosa, também era profana, né? Tinha festa profana justamente ali, ó, na Associação Progresso de Abrantes, onde tinha o baile, né? O baile todo sábado à noite, na festa do padroeiro. Digamos, se a gente tivesse hoje na década de 80, amanhã teria festa ali na Associação de Moradores, né? Onde tinha a banda que vinha tocar, a festa para os adultos no sábado. No domingo à tarde tinha a matinal, que o pessoal chamava a festa das crianças, chamava assim, matinal, né? E domingo à noite tinha a festa dos coroas, com a mesma banda, o mesmo grupo, né? Muitas vezes aquelas bandas que fazem sucesso ali de Catu de Alagoinhas, também de Alagoinhas, né? Os caciques, os monges, controle remoto, aquelas bandas que vinham de lá, de Alagoinhas e Catu de Alagoinhas. Então o que acontece? Por que São Sebastião é padroeiro de Vila de Abrantes? Por que São Sebastião é padroeiro de Vila de Abrantes? Vamos lá, vamos contar a história primeiro da chegada da imagem de São Sebastião
aqui em Vila de Abrantes, justamente no século XVII. No século XVII, essa igreja aqui, ela foi construída, teve assim a finalização da sua construção no final do século XVI. Mas no século XVII, Dom Marcos Teixeira, ele trouxe a imagem de São Sebastião para a Vila de Abrantes. Essa informação, inclusive, é do meu amigo, grande historiador, José Fernando. José Fernando, que é feirense. Ele chegou aqui em Vila de Abrantes no meado da década de 80 e se dedicou a estudar a história de Abrantes, né? Mergulhou nos arquivos da Bahia por 30 anos, o José Fernando, e ele descobriu que a imagem de São Sebastião, ela foi trazida aqui para a Vila de Abrantes no século XVII por Dom Marcos Teixeira. Dom Marcos Teixeira foi aquele que montou aqui, montou aqui nesse largo, hoje onde é a Praça da Matriz, montou o exército com índios, com moradores, com escravos, né, daquela época, e foram para Salvador expulsar os holandeses. Ali na Igreja Católica tinha anexa a Casa da Câmara, né? Tinha a Casa da Câmara, que serviu de base de governo para vários governadores gerais do Brasil, e também serviu de base para Dom Marcos Teixeira, que montou aqui o seu exército com índios, né, com mulatos, moradores, voltaram para Salvador. Inclusive, o Dom Marcos Teixeira, ele faleceu em meio à batalha, né, a batalha de expulsão dos holandeses. Mas o exército, ele faleceu na batalha, mas o exército dele saiu vitorioso e expulsou os holandeses de Salvador. Esse fato é bom registrar, né? E tudo isso se deu aqui, nessa praça. Aqui era um campo, que antes era a aldeia Tupinambá, e aqui foi treinado o exército de Dom Marcos Teixeira. Você que mora na Bahia, você que mora em outras cidades da Bahia, venha visitar a Vila de Abrantes. Vila de Abrantes faz parte da colonização brasileira. Vila de Abrantes faz parte da história baiana, da expulsão dos holandeses, mesmo sendo em Salvador, aqui sendo a região metropolitana, mas a Vila de Abrantes tem uma grande contribuição na expulsão dos holandeses. E Dom Marcos Teixeira, ele que trouxe a imagem de São Sebastião para a Vila de Abrantes, no século XVII. E 2 séculos depois, justamente no século XIX, São Sebastião ainda não era padroeiro de Vila de Abrantes. Mas Emerson, por que São Sebastião passou a ser padroeiro de Vila de Abrantes? Eu vou explicar agora. No final, né, do século XIX, já no final do século XIX, contam os mais velhos aqui, os moradores mais antigos, inclusive muitos nos deixaram, né, já faleceram. Houve uma epidemia de varíola aqui em Vila de Abrantes, e São Sebastião, no seu histórico, ele, para os católicos, ele é o protetor também das epidemias, né, contra as epidemias. Eu tenho até um pouco da história do São Sebastião, né, que era soldado. Ele nasceu na França e Marte cristão. Ele era soldado, ele era protetor contra a fome, protetor contra as guerras e também epidemias. Ele nasceu no ano 256 depois de Cristo na França. Foi criado na Itália, foi morto no ano 286 da nossa era. Também ele foi morto na Itália, né? Nasceu na França e foi morto na Itália. Então ele era considerado protetor contra a fome, contra as guerras e contra as epidemias. E por ser um santo protetor contra as epidemias,
justamente no século XIX, no final do século XIX, teve um surto aqui de varíola. Não essa varíola dos macacos, né? Que o pessoal tá falando aí, a monkeypox. Mas o outro tipo de varíola assolou aqui na região de Abrantes, justamente no final do século XIX. E naquele tempo, gente, não tinha transporte, não tinha nem bicicleta. O transporte aqui era o lombo do burro, era cavalo, não tinha médico aqui em Vila de Abrantes, não tinha posto, não tinha médico. A comunidade praticamente 100% católica, era adepta do catolicismo. O pessoal acreditava muito em reza, muitas rezadeiras aqui na região. E também chás, os remédios aqui não tinha farmácia, então era chás, né? As pessoas curavam as doenças desse jeito. Então o que acontece? Os moradores aqui em Vila de Abrantes fizeram assombrados, né? Muita gente enfermo já com a varíola, ficaram assombrados. Então o pessoal fizeram uma promessa coletiva, entendeu? A comunidade católica fez uma promessa coletiva para a imagem, o santo São Sebastião, que já estava aí na Igreja Católica desde o século XVII, que o santo já estava aí, que foi trazida a imagem pelo Dom Marcos Teixeira, justamente no século XVII. E como o santo São Sebastião é considerado o protetor contra as epidemias, houve essa promessa coletiva. Por isso que eu estou me aproximando aqui da histórica Igreja Católica de Vila de Abrantes, que está entre a quinta e a oitava mais antiga do Brasil, para falar o que acontecia aqui, justamente no pátio da igreja, né? O sol hoje, sol de verão aqui na Bahia, está intenso, mas dá para mostrar a vocês aqui, ó, o cruzeiro da igreja, que antigamente era outro cruzeiro, né? Tá aqui no pátio da igreja. E o que acontece? No final do século XIX, os moradores, praticamente 100% católicos, fizeram essa promessa coletiva ao santo São Sebastião, e as pessoas foram curadas da varíola lá no século XIX. Então, essa promessa coletiva era o seguinte: se as pessoas fossem curadas, os moradores aqui da época, as pessoas passariam a frequentar a novena de São Sebastião e a missa festiva, que acontecia no domingo. Quando o domingo caía 20 de janeiro, era realizado no domingo, 20 de janeiro. Mas quando, hoje, por exemplo, 20 de janeiro, sexta-feira, domingo agora vai ser 21. Então fazia a missa festiva. E as pessoas frequentariam a novena de São Sebastião e a missa festiva descalças, né? Em agradecimento ao santo pela cura daqueles moradores no século XIX da varíola. Então, a partir daí, né, no final do século XIX, a comunidade de Vila de Abrantes passou a ter o São Sebastião como padroeiro de Vila de Abrantes. É por isso que 20 de janeiro, hoje, né, comemorado o dia de São Sebastião em todo o Brasil. Nós temos ali também a cidade de São Sebastião do Passé, que tem esse santo como padroeiro, por isso que o nome da cidade é São Sebastião do Passé. É padroeiro também do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E São Sebastião é padroeiro de Vila de Abrantes, por esse motivo. Agora, como era a festa de São Sebastião em Vila de Abrantes? Né? No final do século XIX, já no início do século XX. Isso aqui, ó, virava uma festa, né? A gente sabe que a Praça da Matriz, como praça mesmo, ela foi inaugurada em 1990, mas antes era um campo
que era chamado de Campo da Matriz, que antes era a aldeia dos índios tupinambás. Então, a partir do início do século XX, a festa de São Sebastião era uma integração entre os moradores de toda essa região aqui. E justamente aqui nesse pátio, eu lembro que eu era criança, eu nasci em 1971, mas aqui nesse pátio tinha a festa de Reis, né? Tinha a festa de Reis aqui também, comandada aí pela saudosa moradora nativa, Dona Nissu, que morava ali justamente naquela casa verde ali, ó. Tá um pouco trepidando aqui, tá muita ventania aqui, mas aqui era realizado, tinha as pessoas vestidas de marinheiros e marinheiras, né? Tinha aquele samba, as doceiras também vinham para aqui, para frente da igreja. Tinha aqui esse largo aqui, ó, tem esse largo, vinha muitas doceiras, faziam cocadas, doces, tinha muita gente, né? Vendia muito doce, era tradição em Vila de Abrantes, além dessas pessoas que faziam o samba, tipo samba de reis. Além do mais, essas casas que você vê ao redor, da praça aqui, da matriz de Vila de Abrantes, cada casa com seus moradores tinha o samba, né? Cada um queria fazer um samba. Era muita fartura de comida, muita comida mesmo. As pessoas que vinham de fora, os moradores, eram disputados. Olha, não, você vai lá para casa almoçar. E havia essa disputa entre os moradores, né? Todo mundo se conhecia. Não, você vai almoçar lá em casa, você não vai fazer essa desfeita. E levava essas pessoas para almoçarem nas suas casas, né? E tinha muito samba, muita festa, muita gente chegava aqui a cavalo, vinha gente andando. Essa era a festa de São Sebastião antigamente, aqui em Vila de Abrantes. Muito samba, muita festa nas casas, muita fartura de comida. E aqui tinha as doceiras, justamente na frente da igreja católica, onde tinha as doceiras, e a festa com os marinheiros e marinheiras. Muitas vezes vinha de fora, vinha de Itapuã, vinha aqui da Redondeza. E era tipo uma festa de reis, né? A Abrantes também tinha a festa de reis, mas tinha a repetição na festa de São Sebastião, justamente aqui na frente da igreja católica. Aí você me pergunta, e a lavagem? E a lavagem com as baianas? A lavagem com as baianas, surgiu esse ciclo de lavagens aqui em Vila de Abrantes, justamente no meado da década de 80. No meado da década de 80, quando o Ninho se elegeu vereador, né? O seu primeiro mandato, passou a ter festa de lavagem com baianas aqui em Vila de Abrantes. Mas antes do vereador Ninho não tinha lavagens com baianas, né? E aí, na época do padre Edmundo, do padre João, o padre João já tinha saído daqui, voltado para a Alemanha, mas com a época do padre Edmundo, a gente chegava a lavar a igreja. Tinha a lavagem de Vila de Abrantes, a gente entrava mesmo na igreja, ele abria a igreja, os moradores, os católicos entravam na igreja e lavavam mesmo com vassoura de piaçava, com sabão, com tudo, né? Detergente, e lavava a igreja mesmo. Depois, com a chegada do outro pároco, ele não permitiu mais a lavagem da igreja, então a gente lavava aqui justamente a entrada da igreja, né? Essa parte aqui, ó. E o cruzeiro também. Essa parte do cruzeiro aqui, a gente lavava também, né? Essa era a festa de São Sebastião. Então, lavagem só passou a acontecer aqui em Vila de Abrantes, a lavagem de Vila de Abrantes, após a chegada de Ninho como vereador. Antes de Ninho não tinha lavagem, era só conhecida como festa do padroeiro, onde tinha a festa religiosa aqui na igreja católica, e a festa profana era na Associação Progresso de Abrantes, no sábado à noite, no domingo à tarde para as crianças, no domingo à noite. Na segunda-feira tinha a festa conhecida como Segunda-feira Gorda, onde a turma daqui mesmo se reunia para fazer samba. Eu alcancei Lazinho do cavaquinho, o seu Oscar no violão, Pavoroso que vinha de Portão, seu Geraldo
né, que vinha de Salvador, fazia o samba. Muitas vezes ali, ó, tinha um bar do seu Antônio Queiroz, a Palhoça, né, tinha por ali. E muitas vezes tem esse samba de Segunda-feira Gorda. Depois, em 87, por aí, a festa passou a ser de largo no campo aqui de futebol e as barracas ao redor. Eu lembro, né, o Jair Nunes teve essa ousadia no bom sentido, de tirar a festa de dentro da Associação Progresso de Abrantes. A Abrantes estava crescendo e fazer a primeira festa de largo. Passou a ser, parece que em 87, 88 aqui, já no campo de futebol, com as barracas ao redor, né? E todo mundo passou a seguir, depois dessa festa, todo mundo passou a seguir esse modelo, esse formato, né? E aí a Abrantes passou desse jeito aí a festejar o seu padroeiro. Sempre no mês de janeiro, o São Sebastião, por conta da promessa coletiva, né, que ocorreu no final do século XIX, e a festa do Divino Espírito Santo, porque foi o primeiro padroeiro daqui, é o padroeiro de origem, né? O principal é o Divino Espírito Santo, que hoje é uma festa só religiosa, não é mais profana. Há algum tempo aí já passou a ser só religiosa, mas antigamente era profana também. E hoje só a festa de janeiro, que é a festa profana e religiosa. Essa é a história, a verdadeira história da festa do padroeiro de São Sebastião em Vila de Abrantes. Hoje a gente vê uma praça linda, uma praça aqui histórica, né? Muito histórica mesmo. E aqui ao fundo a quinta, da quinta à oitava igreja mais antiga do Brasil. E trazendo aí mais informações para você que acompanha o Voz de Abrantes. E a gente sempre gosta de abordar essas histórias que estão esquecidas aqui. Inclusive muitas tradições em Vila de Abrantes vão aí, né, ficando no passado, não foram mantidas, né? E é bom que a gente conte essas histórias para que você que mora aqui, passou a morar em Vila de Abrantes, você que nasceu aqui, cresceu numa época diferente, numa geração mais nova, né, possa conhecer as histórias da nossa linda Vila de Abrantes. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Emerson Salles para o Voz de Abrantes, 20 de janeiro de 2023, hoje que é comemorado aí o dia do padroeiro de São Sebastião. Até a próxima!